Olhe para mim, me dê a sua atenção. E antes de concluir esta celebração tão viva com você, eu quero dar continuidade a uma palavra muito especial que tem sido ministrada no nosso meio. Todos nós estamos em um processo de santificação. Todos, sem exceção de ninguém. O trabalho do Espírito Santo é nos santificar. E este processo de santificação está ligado a moldar Cristo em mim. Eu vou repetir para você entender. Todos nós estamos em um processo de santificação. A santificação é um processo. E o Espírito Santo está trabalhando. Em alguns casos a gente pode facilitar se rendendo. Em outros casos a gente pode dificultar com orgulho, resistindo. Mas o fato é que todos nós estamos num processo de santificação. E o trabalho do Espírito Santo neste processo de santificação é moldar Cristo em nós. É o caráter de Cristo sendo moldado em nós. Eu me lembro domingo passado que nós fomos questionados pelo bispo. Em que escola você estudou? Que curso você fez para aprender a ser tão reclamão, tão murmurador, muitas vezes tão crítico? Nós fomos questionados domingo passado, eu me lembro bem. Que escola que você fez? Que curso você cursou? Porque isso você sabe fazer muito bem. Na verdade, essa é a realidade da terra, é a raiz do pecado. Nós nascemos, queridos, com esta predisposição de reclamar, de murmurar, de sermos incrédulos, críticos. E tudo isso se verbaliza com as nossas palavras. O que a gente sente pelo lado de dentro, as motivações que nós temos no nosso coração, na nossa alma, elas são externadas quando a gente fala. Aí chove murmuração, despeja reclamação e crítica, e nem precisou fazer curso, nem precisou estudar. E tem gente que é pós-graduada em tudo isso. É a realidade da terra. É o que eu estou falando para você desde o começo. A verdade, querido, é que se o Espírito Santo está trabalhando em nós, no processo de santificação, para formar Cristo, e Ele tem todo o poder para isso, amém? O inimigo do outro lado está trabalhando. É importante dizer que ele trabalha do lado de fora. O Espírito Santo trabalha do lado de dentro. Só Ele tem poder dentro de você, diz amém. E Ele está santificando, e Ele está moldando, aleluia. E Ele está tratando. E o objetivo de tudo isso é o quê? Moldar o caráter de Cristo em mim. Mas na escola da vida, a gente aprende a ser murmurador, crítico, incrédulo, reclamão. E isso tudo são as armas que o inimigo, o diabo usa do lado de fora, para moldar em nós esse espírito crítico. Essa é uma verdade, querido. O inimigo, ele quer desenvolver em você um espírito crítico, mas o Espírito Santo quer forjar em você um espírito de lutador, de um mais que vencedor. Por favor, incomode a pessoa que está do teu lado e diga para ela, fale falando, o inimigo quer forjar em você um espírito crítico. Olha para ela com mais ênfase ainda, mas o Espírito Santo vai forjar você um espírito lutador. Quantos recebem isso na sua vida? Digam amém. Muitas vezes está ligado às armas, ao material de trabalho que nós damos. Nós damos material de trabalho para o Espírito Santo. O louvor, a oração, o quebrantamento. E nós também, olhe para mim, damos material de trabalho para o inimigo. Porque ele não tem domínio sobre a nossa vida, ele não tem poder sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus nos cobre, praga nenhuma chega à nossa tenda. Muitas vezes é a nossa boca, a língua, que dá material para ele trabalhar, na murmuração, na crítica, na reclamação. Aí ele vai moldando esse espírito crítico, e o Espírito Santo vai forjando de dentro para fora
Um espírito lutador. É propósito de Deus, igreja. É propósito divino. É propósito eterno formar em você esse espírito de lutador. Forjar em você esse caráter de Cristo, de um mais que vencedor. Pois esse é o caráter do nosso Deus. Essa é a verdade da cruz do Calvário. O inimigo usa as situações. Desse lado. Coisas que vêm do mundo, das pessoas, dos fatos e dele mesmo, das setas que ele mesmo lança. E com esses equipamentos, com essas ferramentas, que muitas vezes somos nós que damos a ele, ele vai desenvolvendo em nós um espírito crítico. Ele vai tentando fazer com que estas situações se tornem verdade. O que as pessoas falaram, o que o mundo disse, o que o próprio diabo lançou como seta na sua vida, o que as situações estabeleceram, o diabo vai usando tudo isso e ele vai trabalhando na sua cabeça. Não é do lado de dentro, é do lado de fora, é com setas. Você está entendendo? Ele não tem domínio na sua vida para o lado de dentro não, você é templo do Espírito. Do lado de fora ele sopra. E ele pega essas ferramentas que muitas vezes ele não sabe que está aí dentro. Como é que ele sabe? Por aquilo que você fala, por aquilo que você externa, por aquilo que você verbaliza. E a boca fala do que o coração está cheio. O seu coração, não responda, está cheio de quê? É isso que dá a ferramenta para o Espírito Santo trabalhar, ou para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Essas ferramentas do diabo, das pessoas, das situações, do mundo e dele mesmo, ele vai trabalhando e vai levantando na nossa cabeça fortalezas, paradigmas, pensamentos cauterizados, tão religiosos, que impedem você de ter um relacionamento íntimo com ele. Quando as pessoas dizem, não, eu não vou lá na igreja dos crentes, porque eu tenho uma religião, e isso é uma história na minha vida, meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe, eu preciso preservar. Isso é fortaleza de mente, isso é um paradigma. Como que a gente derruba, pastor Fábio? Não é contra carne e sangue, são fortalezas espirituais, são armas espirituais que nós usamos, e muitas vezes são coisas desta terra. Como disse o bispo quinta-feira, tem muita coisa da terra, querido, e pouca do céu. Essa é a influência negativa na vida dos crentes. Muita coisa da terra e pouca coisa do céu. Mas nesta manhã, desde que este culto começou, eu estou invocando, chamando, profetizando e determinando uma invasão dos céus na sua vida. Porque esta é a ferramenta que o Espírito Santo usa para forjar em nós, aleluia, um espírito de um lutador. Ele vai revelando cada vez mais as verdades eternas, as verdades absolutas, as verdades do reino de Deus. Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Ele tem apenas uma verdade. Quantas verdades Deus tem? Vamos dizer todos juntos, quantas verdades Deus tem? Pastor, o senhor está falando das verdades bíblicas, dos princípios? Não, estou falando de uma pessoa. Deus tem uma verdade. A verdade de Deus tem nome: Jesus Cristo, o Senhor. Esta verdade precisa ser revelada. Pastor, isso é muito misterioso, isso é muito espiritual, eu não estou nesse nível. Então eu quero levar você para esse nível e entender, querido, que o Espírito Santo vai fazer você compreender cada vez mais a vida de Cristo em você. Pronto, falei a mesma coisa de um jeito diferente. Deus tem uma verdade e a verdade precisa ser revelada pelo Espírito Santo. O que é revelar a verdade para a minha vida? É fazer você compreender cada vez mais o que Cristo é e o que Ele já fez na cruz do Calvário. Diga para a pessoa que está do teu lado, por favor, Deus tem apenas uma verdade. Essa verdade é Jesus Cristo.
E o Espírito Santo está trabalhando, diga para ele, para você compreender quem Jesus Cristo é, o que ele já fez e quem você é nele. Quanto mais você compreender quem Jesus Cristo é, o que ele já fez e quem você é nele, mais livre você vai ser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ser verdadeiramente livre. Aleluia! A verdade de Deus é Cristo, e nele eu sou verdadeiramente livre. A verdade de Deus é Cristo, e nele eu sou verdadeiramente livre. Essa verdade vem da realidade de Deus, da realidade do céu, não é a realidade da terra. Por isso, queridos, mais do céu e menos da terra. Foi Jesus quem nos ensinou a orar assim. Você está vendo o Espírito Santo lançar cada vez mais luz e fazer você compreender? Pai nosso, tu que estais nos céus. A realidade dele é o céu, soberano, onde ele governa plenamente. Venha ao céu, invade com a tua realidade a minha realidade. E tudo isso é possível porque Jesus Cristo ofereceu, segundo diz o escritor aos Hebreus, uma oferta diante de Deus para sempre. No Velho Testamento, o sacerdote precisava entrar no tabernáculo, uma tenda construída no deserto, que representava onde Deus habitava. Todos os anos, com uma oferta de um animal para ser sacrificado e o sangue ser aspergido em cima da tampa do propiciatório, onde estava a arca da aliança. Todo ano tinha que fazer isso. Era um trabalho incansável. Era uma obra que não acabava. Tudo isso por causa do primeiro Adão, que pecou e contaminou toda a humanidade e deixou uma raiz de pecado que todos nós nascemos com ela. Mas quando Jesus Cristo veio à terra, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, sentiu o que nós sentimos, viveu o que nós vivemos, e foi até a cruz do Calvário. Por que ele é chamado de o Cordeiro de Deus? Fazendo alusão do cordeiro que era sacrificado lá no Velho Testamento dentro do tabernáculo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de uma vez por todas, ele foi à cruz do Calvário, derramou o sangue dele, aleluia, o véu se rasgou de alto a baixo, e aí tem uma figura poderosa e profética. De que jeito que o véu se rasgou? Não foi da esquerda para a direita, de uma ponta para outra, nem de baixo para cima. O véu se rasgou de cima para baixo. Quer dizer, o céu desceu, o céu desceu, o céu desceu. Pastor Fábio, o senhor está querendo me dizer que isso ficou alcançável? Sim. Essa realidade ficou possível de se viver, de se pegar? Exatamente. E o céu ficou tão perto. Eu quero pelo menos que você dê um glória a Deus com isso. O céu ficou tão perto. Espera aí, deixa eu falar. O céu ficou tão perto, mas tão perto, tão perto, tão perto, que entrou dentro de você e mora no seu coração. Ele vive em você agora. A realidade dos céus. E eu preciso então, querido, exercitar este amor. Esse que eu estava falando agora há pouco. A fé, a gratidão, a obediência. Não é isso que nós temos aprendido todos esses domingos? Sejam agradecidos. Mas é importante fazer um exercício. Oi? É importante fazer um exercício. Porque a intenção do inimigo é que os olhos do teu entendimento fiquem fechados. E você não entenda.
não compreenda que Cristo Jesus já morreu, Deus estava nele, Ele foi crucificado e Ele ressuscitou e está vivo. Isso é o segredo da vida vitoriosa. Olha só, amados, isso é tão religioso. No Brasil, por exemplo, e a maioria de nós aqui somos brasileiros. No Brasil, por exemplo, é tão normal você ver um crucifixo, que quando a gente fala, Jesus morreu, obrigado, Ele derramou o sangue dele, porque a religião, e eu não estou falando desta religião ou daquela, estou falando do sistema, cauteriza a nossa mente, para a gente não enxergar o quão poderoso, o quão profundo é isto. E quando a gente prega, Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, para algumas pessoas às vezes beleza, obrigado Jesus, mas isso é tão poderoso, irmãos, isso é tão transformador. Só o Espírito Santo, quando Ele quebra os padrões de pensamento, os paradigmas, né? As fortalezas da nossa mente que foram levantadas pelo sistema, e eu vou entendendo, e eu vou compreendendo, e eu vou vendo o Cristo crucificado, depois eu vejo a cruz manchada de sangue, mais vazia, e eu entendo, pera lá, o meu Redentor está vivo. Por que eu estou chorando esse luto? Se Ele vive, eu vou viver também. E o Espírito Santo vai projetando luz, o Espírito Santo vai projetando a verdade de Deus. Meu coração transborda de gratidão. Não precisa ficar pedindo, seja agradecido. Vai, agradece um pouco. A gratidão, para quem tem revelação, é um estado de espírito. Isso foi profundo, dá até para dizer para quem está do lado. Diz aí, a gratidão para quem tem revelação é um estado de espírito, querido. Eu vivo agradecido, eu vivo agradecido, eu vivo. Eu sou tão grato pelo que Ele fez por mim. Primeiro eu reconheço quem eu era. Agora eu sei quem eu sou nele. Meu Deus, obrigado, obrigado Senhor, obrigado. Maravilhoso é o Senhor. Tudo isso é um exercício para viver vida vitoriosa. Na mente as coisas precisam ser transformadas. Na cabeça, os paradigmas, valores, princípios precisam ser alterados, mudados. Se você ler comigo, Filipenses, capítulo 4, o versículo 8, você vai perceber, querido, o que é que precisa ocupar a nossa cabeça. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, vai enumerando aí, tudo que for nobre, tudo que for correto. Tudo isso aqui está em qual realidade? Nesse mundo que não é, pastor. Então, é a realidade dos céus invadindo a sua vida. Agora você não é mais um homem desta terra, você é um cidadão dos céus. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Pastor, como é que a gente pode viver pureza num mundo tão impuro? Pois não estou falando, é só mudar a realidade. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, e se for digno de louvor, pensem nessas coisas. É um exercício. Anota esse versículo de Filipenses 4:8. E durante essa semana, leia, pelo menos todos os dias, para que você entenda o que é que deve ocupar a sua cabeça. Nós vamos ajustar a nossa maneira de pensar à realidade de Deus. Nós vamos formatar o nosso coração, as nossas emoções e então as nossas atitudes com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é correto, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que tem fama boa, com aquilo que tem excelência. Tem até louvor em tudo isso. Nisso pensai. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que sobra terra e falta céu. É a história da lagarta que virou borboleta. Ela só rastejava na terra. Tudo que ela tinha era terra. De repente ela ganha asas bonitas e ela vai voar como uma borboleta. Mas você imagina que se ela voa com asas bonitas, mas fica desejando rastejar?
Alguém tem que dizer para ela: lagarta, você já tem asas, voe, alcance os lugares altos, não fica rastejando mais. Dentro da realidade que eu estou falando, o que é? Menos terra e mais céu. Eu não estou falando de coisas só sobrenaturais e espirituais. Estou falando de coisas que a gente tem que viver aqui. Tem que ter verdade dentro da sua cabeça. Você tem que ser uma pessoa nobre, correta, amável, puro. Tem que ter boa fama. O excelente tem que habitar a sua mente e o seu coração. Pensem nestas coisas. Façam estes exercícios de fé. E aí nós vamos crescendo, amadurecendo e vivendo mais o céu e menos a terra. Volta a tela para a gente lembrar do sejam agradecidos. Mandamento para nós. O que está escrito no Salmo 100, versículo 4, que nós já lemos no começo do culto? Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. O pastor tem que ficar falando toda hora. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Semana passada nós entendemos que gratidão está ligado à espera. Eu confio nele, por isso eu espero nele. Então eu concluo: sejam pacientes. O livro de Lamentações diz que o que esperam no Senhor vai alcançar. Coloca lá para a gente Lamentações, para nós lermos juntos. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Esperar no Senhor é o quê? É ter paciência. Quando a gente não tem paciência, a primeira coisa que destrambela é a língua. E aí volta naquela atmosfera terrena que eu estava falando no começo dessa nossa meditação. Eu dou ferramentas para o inimigo. Falta paciência, estou irritado, estou nervoso, a língua destrambela, aí murmura, reclama, critica, xinga Deus e todo mundo. Ah, mas crente não faz isso, pastor. Exatamente, nessa igreja não, mas nas outras igrejas por aí, ó. Aqui não, aqui todo mundo já está num nível assim, quase querubim. Só que não, né, querido? Só que não, né? Só que não. Todo mundo tem um dia azedo. E é nesse dia azedo que você tem que vigiar mais e lembrar: seja agradecido, seja paciente. E a palavra de Deus para hoje: seja agradecido, que está ligado à espera. Sejam pacientes. Na paciência eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer. Então sejam obedientes. Diz para a pessoa que está ao teu lado: sejam obedientes. Diga aí para quem está do seu lado de novo com mais força. Se fosse seja abençoado, você já tinha dado um grito. Como é sejam obedientes? Você falou mais calminho, até para não levar uma cara feia. Sejam obedientes. Gratidão está ligado à espera. Espera está ligado à obediência, querido. É muito importante que essa tela de hoje, ó, fique fixada na sua mente e no seu coração. Há uma diferença, meus irmãos, entre uma obediência religiosa e uma obediência amorosa. E eu estou distinguindo as duas desde o começo desta celebração. Em primeiro lugar, é bom você lembrar que obedecer é sempre o melhor a fazer. Em primeiro lugar, é bom que você entenda e lembre que obedecer é sempre o melhor a fazer. Em segundo lugar, querido, é bom te dizer que existem sim regras que devem ser seguidas dentro da palavra de Deus, valores e princípios que devem ser obedecidos e observados. Existem leis bíblicas que não estão ultrapassadas, mas devem sim ser observadas. Porém, meus irmãos, tudo isto está baseado no amor, não é na religião.
é no relacionamento. Eu o obedeço porque eu o amo. Eu estou submisso a ele. Porque a mulher deve ser obediente ao seu marido, submissa ao seu marido, porque ela é primeiro inteligente, ela o ama e ela se submete, e não porque é escrava, isso é religião, mas porque o marido tem de Deus uma unção de guarda-chuva. Como assim, pastor? O marido tem de Deus uma unção de proteção. Ele abre o guarda-chuva e põe debaixo dele a esposa, e a esposa gruda os filhos e põe debaixo dela, e todo mundo fica ali debaixo, guardado e obediente, um submisso ao outro. Entendeu o que é submissão? É privilégio, filho. Dentro do relacionamento de amor é privilégio e bênção. Dentro do relacionamento da religião é dureza, sacrifício. Ninguém entende. Eu não estou falando de religião, estou falando de privilégio, de bênção, de amor, de relacionamento. Aí ela é sábia e edifica a casa guardada pelo seu marido. Claro, ele também está posicionado, e a cobertura maior está sobre a cabeça dele. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o acoberta com a sua mão forte e poderosa, projetando sombra sobre ele. E uma reação em cadeia acontece. Deus cobre o marido, que cobre a esposa, que cobre os filhos, que abençoa a igreja. Porque a igreja saudável é feita de famílias saudáveis. Porque a igreja não é o prédio, esse lugar é onde nós nos reunimos. A igreja são pessoas reunidas. Mas em terceiro lugar, é importante que você entenda que obedecer está ligado ao amor, ao propósito e à honra. Diga comigo essas três palavras, por gentileza. Diga: amor, propósito e honra. Eu obedeço porque amo. Eu obedeço porque conheço o propósito. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. No caso do marido, eu sei qual é o propósito de ser marido, por isso que eu obedeço a Deus. No caso da esposa, ela sabe qual é o papel de ser esposa, o propósito, por isso ela não tem problema de obedecer. Os filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, diz a palavra, porque sabe qual é o propósito, sabe qual é o papel a ser desenvolvido como filho, como família. Aí obedece. A igreja é como a noiva de Cristo, e ela está submissa à vontade dele, submissa ao senhorio dele. Isso é propósito, é amor, é propósito. Obediência está ligada ao amor, obediência está ligada ao propósito, ao papel que eu desenvolvo, eu sei quem eu sou. E obediência está ligada à honra. Eu honro a aliança que eu tenho. 3 níveis de aliança pelo menos: aliança com Deus, aliança com a família e aliança com a igreja. Essas 3 alianças não se quebram. Eu honro estas alianças. Por isso eu não tenho dificuldade em obedecer. Você tem dificuldade de obedecer uma liderança? Não, porque eu honro a aliança que eu tenho com ela. Mas isso é a atmosfera do céu. Eu reconheço a atmosfera divina, a unção espiritual que está sobre o líder. Não é coisa da terra, é coisa divina, do céu. Por isso é relacionamento de amor, é relacionamento de propósito. Isso é tão profundo, tão lindo. É relacionamento de honra. Eu honro. Por que a gente honra a aliança? Eu tenho aliança com Deus, alguém mais tem? Eu tenho aliança com a minha família, alguém mais tem aliança aqui com a família? Eu tenho aliança com a minha igreja. Há alguém aqui que tem aliança com o corpo de Cristo? Obediência é honrar estas alianças. Por isso que obediência está ligada ao amor, obediência está ligado ao propósito, obediência está ligado à honra. Eu não tenho medo, porque eu sei qual é o propósito. Quando o amor está no controle de tudo, eu sei qual é o propósito. Jesus, ele veio por amor, ele sabia qual era o propósito, e ele honrava a aliança com Deus.
Por isso, o meu alvo de excelência é Cristo. A minha atitude tem que ser a mesma de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e também o versículo 8. Está aqui para você ler comigo. Levante a sua voz, por gentileza, e leia bem alto junto comigo. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Lê o versículo 8. E, sendo encontrado em forma humana, que mais? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo foi obediente e ele estava na forma humana. Mas era fácil ser Deus e estar cheio do amor, do propósito e da honra. Não, ele estava na forma humana, porque ele amava. O que motivou ele a ir para a cruz? A obedecer? O amor. Você está me entendendo, Filadélfia querida? O propósito, ele sabia qual era o propósito. Ele enxergava você lá na frente depois da cruz. A honra. Ele se humilhou, obedeceu e foi até a cruz. E agora, seja a atitude de vocês igual à atitude de Cristo. Parece tão distante, não é? Olhe para mim para eu concluir esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo nessa manhã. Irmãos, parece às vezes tão distante. A mesma atitude de Cristo ser a minha atitude. Ele é puro e nós somos gananciosos. Ele é pacificador e nós somos tão contenciosos. Não parece uma distância tão grande? Ele tem um propósito. Ele vive o propósito todo dia. E nós, às vezes, estamos tão distraídos. Ele é agradável e nós muitas vezes somos irritantes. Ele é espiritual e nós muitas vezes somos carnais e materialistas. Parecem realidades tão distantes. E é a realidade da terra, é distante da realidade do céu. Parecem realidades tão distintas. Mas e se Deus usasse de uma coisa que só Deus podia fazer? E se a realidade do céu, podemos pensar, né? E se não fosse eu então? Já que a minha realidade é tão distante da dele, e se não fosse eu, fosse ele em mim? O que você acha? Daria certo ou não? Oi? Perdemos você. É distante a realidade da minha atitude ser a mesma atitude de Cristo, para obedecer igual ele. Poxa, nós estamos falando de Jesus, ele foi obediente. Eu sou desobediente. Deus sabe disso. É por isso, querido, que tem que ser menos terra e mais céu. Olha para mim. Tem que ser menos de você, menos, quase nada, até sumir. E mais dele, mais dele, mais dele, mais dele, mais dele, mais dele. E se Deus pegasse o próprio coração do Cristo e botasse dentro de você? Você acha que daria certo ou não? Verdade, pastor Fábio, se isso fosse uma realidade, seria possível. Então, para o seu espanto, querido, deixa eu lhe dizer, já é uma realidade. Olha para a pessoa que está do teu lado, já é uma realidade. Meu irmão, pelo amor de Deus, pensa nisso. Olha pelo menos para 7 pessoas, já é uma realidade, já é uma realidade, já é uma realidade, já é uma realidade. Vai aumentando o nível da sua voz, já é uma realidade. Estende a sua mão para toda a igreja e diz: igreja, já é uma realidade. Cristo vive em mim. Você pode adorá-lo e glorificá-lo por isso, querido. Já não sou eu quem vivo, é a vida dele em mim. Por isso eu posso ser agradecido, posso ser paciente, posso ser obediente, posso ter em mim a mesma atitude que teve
em Cristo Jesus. Ele obedeceu porque ele sabia qual era o propósito. Ele obedeceu por amar você. Ele obedeceu, querido, porque Deus, o Todo-Poderoso, que é o amor, sempre esteve no controle de todas as coisas. O nosso Senhor Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz, porque Ele honrava as alianças. E Ele veio para selar a maior de todas as alianças, a aliança de sangue. Isso aqui que nós usamos no dedo, eu falo em todo casamento que faço, é um anel. É um anel. Mas o nome que ele tem, o significado que ele tem, aliança, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Cristo está dentro de você, a vida de Deus está dentro de você, a realidade do céu está dentro de você. Você não acreditou, mas um dia você vai acreditar. Aí você vai viver verdadeiramente livre. Quando você acreditar nisso e entender, você vai viver verdadeiramente livre. A realidade do céu está dentro de você. A mente de Deus está na sua cabecinha. A vida de Deus está dentro de você. O seu coração foi trocado. Ele tirou aquele seu coração velho e te deu um novo coração. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Estudando esse versículo, eu encontrei uma versão na Bíblia Viva. Olha que interessante. Mas, por estranho que pareça, nós, cristãos, está ali no telão, para você acompanhar comigo, possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos e da mente de Cristo. É a tradução da Bíblia Viva. Parece estranho, mas disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, deixa eu te afirmar, nós os cristãos, possuímos definitivamente uma parcela da cabeça de Cristo na nossa cabeça, da mente de Cristo em nós. Você pode pensar como Ele, você pode agir como Ele. Deixa eu te dar uma dica. Aquele dia que você perceber que tudo fugiu do controle, para, pensa, respira e lembra quem você é. Faz esse exercício. Pastor, descontrolou tudo, tudo desandou. Se você trouxer de novo na sua memória quem você é e o que Ele é em você, eu lhe garanto, vai equilibrar tudo de novo. Porque quando Cristo assume o centro de todas as coisas, tudo ao redor se harmoniza. Alguém pode dizer amém a essa verdade, querido? Eu vou ler de novo para você entender. A Bíblia Viva, ela explana e aumenta o texto. Mas não está errado não. Mas, por estranho que pareça, nós, cristãos, possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos e da mente de Cristo. Você tem dentro de você os pensamentos e a mente de Cristo. Sabe por quê? Está escrito em Gálatas 2:20. Oi, aconteceu alguma coisa? O que está escrito em Gálatas 2:20? Isso é bom ou é ruim? Então fala como algo maravilhoso. Gálatas 2:20 está escrito o que, querido? Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. 30%. Aleluia. 30%. Cristo vive. Quer ficar em pé? Pode ficar. Nós vamos orar juntos. Aleluia. 30%. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Aumenta isso, vai. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Estende os braços, estende os braços. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Fica de mãos levantadas. Deixa descer, deixa descer, deixa descer. São os minutos finais do culto. Deixa descer virtude, deixa descer capacitação, deixa descer fortaleza, deixa descer a unção,
Deixa descer a vida, deixa descer a graça, deixa descer o poder do alto, deixa descer a realidade do céu. Oferece para Ele o material que Ele precisa para moldar. Oferece para Ele o material que Ele precisa, entregando a sua vida, consagrando tudo que você tem diante dEle. Oh Espírito de vida, oh, nós vamos cantar um último louvor. É a oração para encerrar esse culto. Não sou eu, é Ele. Não é na minha força, é na dEle. Não é na minha capacidade, é na dEle. Eu posso ser obediente por amor, por honra, por viver o propósito do Senhor. Eu quero me entregar totalmente, eu quero me consagrar totalmente diante do meu Deus. Oh Jesus, meu amigo, meu amigo, meu amigo, toma-me, oh, eu me entrego. rendido estou. É a sua resposta, Aos Filadélfia. pés da cruz, São os minutos finais. e encontrei Que manhã linda. o que tenho. Fomos curados, fomos restaurados, Te entrego, ó fomos Deus. banhados pelo amor do Senhor. Em obediência, pede para Ele como um grande coral. Vem, vem limpar as minhas mãos, purificar. Olha a obediência. Eu quero ser obediente. Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Equipes, por favor, venham para o altar. No término desta canção, eu vou orar com você. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Eu sinto tanta graça, tanta unção dEle aqui. Vamos consagrar a Ele todos os nossos dias, a sua semana. E que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno e abundante do Senhor Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a tua vida, hoje e para sempre, na tua casa, na tua família, na tua semana, em tudo que você fizer. O Senhor, o teu Deus, te abençoe e te guarde. O Senhor, o teu Deus, que te ama tanto, Ele levante o rosto dEle sobre ti, forge em ti um espírito de vencedor, de lutador, em Cristo Jesus o Senhor. Eu te declaro 3 vezes, no Pai, no Filho e no Espírito: abençoado, abençoado e abençoado, em nome de Jesus o Senhor. Aleluia.